versículo 2. É buscar a Deus, em primeiro lugar. Como diz lá em Mateus 6,36. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a primeira função do embaixador do reino de Deus é buscar a presença de Deus. Sem essa, não adianta exercer as outras funções. Essa é a prioridade, a primeira prioridade. Se é que a gente pode fazer uma escala de prioridades. Então, quando vai para a segunda, olha, no capítulo 2 aparece essa primeira prioridade e diz assim, um pequeno comentário que o livro diz que nada deve suprimir nem substituir, nada deve substituir o momento reservado à comunhão com Deus. Irmão, será que nós já temos esse nosso momento reservado para a comunhão com Deus? Antes de nos preocupar, colocar o alimento na mesa, nós precisamos primeiro colocar a palavra de Deus em nós. Essa é a prioridade número 1. E a prioridade número 2 é trabalhar para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Como diz a promessa de Jesus. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E aí vem a segunda, que é trabalhar. Trabalhe para que as outras coisas sejam acrescentadas. Em Provérbios 12, verso 11, diz que quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Por outro lado, quem corre atrás de fantasias é porque não tem juízo. Olha o que a Bíblia diz. Então, a segunda prioridade do embaixador do reino dos céus é trabalhar. O embaixador, ele não pode ficar ocioso, esperando que as bênçãos caiam. O embaixador do reino dos céus, ele trabalha e as bênçãos lhe são acrescentadas. Deus não está nos chamando para vivermos uma vida de privação, nem para sermos dependentes da igreja, irmão. Deus se importa com a maneira como estamos depositando, em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Tendo muito ou tendo pouco. O trabalhador que se deita em paz e logo pega no sono é aquele que já aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar e a confiar que é Ele que supre as nossas necessidades. Não é a nossa diligência nem a nossa correria. Tem um texto na Bíblia muito lindo que eu quero colocar ainda nesse capítulo 2, que é Salmo 127, verso 2, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste. É inútil correr para comer aquilo que você conseguiu com as suas forças. Por quê? Por que é inútil? Porque aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Diga amém, irmão. É verdade. Deus cuida da gente enquanto a gente dorme. Então aqui no livro, vocês têm um livro, todos têm um livro. Aqui no livro, no final do capítulo 2, tem uma parte para você colocar uma observação. Eu coloquei uma observação aqui e vou apresentar para vocês. Eu coloquei a minha observação. O melhor jeito de fazer o dinheiro render enquanto nós estamos dormindo, o melhor jeito de receber a bênção da prosperidade financeira, da prosperidade na saúde, da prosperidade nos relacionamentos, todas as outras coisas serem acrescentadas na nossa vida. Enquanto nós dormimos, Deus nos dá isso. Mas qual é o segredo? O segredo é colocarmos Deus em primeiro lugar enquanto estamos acordados.
saudade. Uhum. Então, terminou aqui o capítulo 2, vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, vem a terceira prioridade. Vamos lembrando, gente, vamos guardando isso na nossa mente. Agora vem a terceira. Qual é a segunda? A segunda é trabalhar. Mas não precisa ser loucamente, desesperadamente. Precisa colocar Deus em primeiro lugar. Exatamente. Agora, a terceira prioridade é receber do trabalho e honrar a Deus. Receber. Não é prudente, não é inteligente gastar antes de receber. Olha o que é que ela diz aqui no capítulo 3. Não é prudente, não é inteligente gastar antes de receber. Sempre que nós gastamos antes de receber, nós estamos gastando dinheiro alheio. Suponha que a sua caixa d'água secou. E para sua tranquilidade, você tem uma outra caixa d'água cheia. Você tem uma reserva. Assim você não vai se preocupar que falte água. Então, isso aqui ela aplica para a nossa vida de trabalho, para a nossa vida financeira. Se referindo a uma reserva que a gente deve ter, uma reserva para um momento, uma situação de emergência. Ela fala muito de reserva. O ministério da igreja, a mordomia que cuida desse interesse nosso interesse de todo mundo, sempre nos aconselha a termos uma reserva. Mas, irmãos, como é que você vai fazer uma reserva, sendo que o que você ganha já não dá para suprir, para cumprir seus compromissos? É aqui que entra a mordomia e é aqui que deve entrar o seu pacto de fidelidade a Deus. Irmãos, tem muita gente entre nós, muitas pessoas entre nós, esperando que as coisas melhorem para eles terem um pacto fixo de fidelidade a Deus, um percentual determinado de fidelidade a Deus. Esses jamais serão fiéis. Porque a fidelidade ela é desenvolvida quando a gente está em apuros. Lembre-se da história da viúva de Sarepta. Lembre-se da história da viúva pobre. Não espere que as coisas fiquem tudo no lugar certo para você ser fiel a Deus, porque você jamais será fiel a Deus. Faça uma reserva. Como fazer uma reserva, irmã Dalva, se o dinheiro não dá? Pronto, é aqui que eu quero chamar a atenção de todos, principalmente daqueles que estão com problemas financeiros, com contas para pagar, que o dinheiro não está dando para as despesas. É aqui que você entra com a fidelidade a Deus. Porque enquanto você dorme, Deus lhe abençoa. Deus não pode abençoar uma pessoa infiel, irmão. E Jesus disse, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel quando tiver muito. Pode até um dia ter muito, mas vai continuar infiel. Faça um pacto de fidelidade quando você estiver aperreado. Porque eu digo isso com propriedade, irmãos. Eu falo isso aqui para vocês, para meus amigos, irmãos, anciãos, líderes, diretores e membros. Eu digo com propriedade, porque quando eu fiz um pacto de fidelidade a Deus, eu estava completamente arrasada. Em todas as áreas, em todos os âmbitos da minha vida, eu estava arrasada. Faça um pacto de fidelidade quando as coisas estiverem difíceis. Porque Deus faz esse desafio a nós. Façam prova de mim, Deus diz. Eu fiz prova de Deus. Eu fiz uma prova severa, até agressiva. Eu disse assim, Deus, se o Senhor quiser dar um jeito na minha vida, o Senhor pode. Se o Senhor quiser me ajudar, me curar a minha doença, eu estou desenganado, eu vou morrer. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode. Se o Senhor quiser me dar os meus inimigos como meus amigos, o Senhor pode.
Se o senhor quiser que eu fique sem dever, que eu viva uma vida digna, de honra para o teu nome, o senhor pode. Porque eu não posso. Enquanto eu dirigi a minha vida do meu jeito, tudo deu errado. E agora eu não tenho mais nada. Não tenho mais juventude, não tenho mais beleza, não tenho mais saúde, não tenho mais dinheiro, não tenho mais amigos. Eu vou morrer. Agora, se o senhor me cuidar de mim, eu viverei para o Evangelho até o fim da minha vida. E quando eu receber o meu dinheiro, eu não vou pagar a ninguém. Já disse isso a vocês várias vezes, irmão. Faço questão de repetir aqui neste culto. Eu prometi a Deus que eu não ia mais pagar a ninguém, porque arrasada eu já estava, destruída eu já estava, sem moral eu já estava. Eu disse, eu não vou mais pagar a ninguém, vou ficar devendo a todo mundo. Agora, quando eu tirar o dinheiro na boca do caixa, a primeira coisa que eu vou tirar, que eu vou fazer, é separar o dízimo e o pacto. Porque 100% do nosso dinheiro não dava. Eu vivia devendo muito. E eu me consagrei, nós nos consagramos. Eu disse, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, nem que eu tenha que pedir esmola na rua. Ninguém mais vai me vender, porque eu devo a todo mundo. Eu vou pedir, vou passar nas casas pedindo alimento. Mas ao Senhor eu vou ser fiel. Nem que eu tenha que pedir, nem que eu tenha que mendigar. Irmãos, enquanto eu durmo, Deus me abençoa. Enquanto você dorme, Deus me abençoa. Mas Ele só pode abençoar quem cumpre seus votos. Quem é fiel. No pouco ou no muito. Qualquer profissional negligente e desleixado não irá muito longe. Isso na área comercial. Um patrão, um dono de empresa, quando ele vai demitir, ele demite os funcionários incompetentes. Ele jamais demite os que são fiéis, os que são honrados, honestos, pontuais, fazem algo trabalho com zelo. Um patrão, quando vai demitir, ele demite aqueles funcionários que dão trabalho, que relapso, que fazem as coisas com desleixo. São esses os que são demitidos. Mas nós não somos do reino desse mundo. Nós somos do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que o trabalhador que é competente no que faz, ele não servirá somente a pessoas comuns, servirá a reis e rainhas. Nós já servimos ao Deus Altíssimo, o Rei do Universo. Está escrito em Provérbios 22, 29. E agora, partindo aqui para o final, vem a quarta prioridade. Então, qual é a terceira? A terceira é receber para poder gastar e gastar para honrar a Deus. Essa é a terceira. Não gaste antes de receber, e quando você receber, primeiro você honre a Deus. E aí vem a quarta prioridade. A quarta prioridade é exatamente essa, honrar. Assim que você receber seu dinheiro, se dá ou se não dá para pagar as coisas, não interessa, irmão. Seja fiel quando você receber. Aqui a Bíblia fala em Levítico 27, verso 30, que nós devemos dar os dízimos dos cereais do campo e dos frutos das árvores. E esse capítulo 3, faz uma aplicação de por que a Bíblia se refere a cereais e a frutos. E por que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque os cereais do campo correspondem àquela remuneração que nós recebemos do nosso trabalho. E os frutos das árvores, porque as árvores elas não precisam do nosso cuidado diário. As árvores, depois que elas começam a frutificar, elas não dependem da gente. Elas estão lá frutificando naturalmente. Você não precisa aguar, não precisa cuidar. Na hora certa, na época certa, elas dão os frutos. Então, a autora, compara essa descrição aqui da Bíblia com os rendimentos, aqueles investimentos que a gente pode fazer de forma legal, de forma justa e honesta, para que o nosso dinheiro, a nossa reserva de dinheiro possa render. Né? Aí vem os aluguéis. Nós, quando tivermos condição, quem tem condição, deve ter um terreno, uma casa alugada, um investimento financeiro honesto, porque é como as árvores.
que na hora que você precisar, você tem aquela reserva. Mas para a gente fazer reserva, é preciso a gente ser fiel a Deus. Então, quanto mais árvores você tiver, produzindo frutos, quanto mais reserva você tiver, mais tranquilo você vive. Mas por que você vai ter essa reserva? Por que você precisa dessa reserva? Não para dizer como aquele homem insensato, agora eu tenho bastante, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque honrar a Deus com a sua renda é a quarta prioridade do embaixador do reino de Deus. Então, irmãos, Mateus 22, 21, Jesus diz: é necessário que a gente pague imposto. Capítulo 3 fala de imposto. O embaixador do reino dos céus não pode dever ao reino do mundo. Quando nós deixamos de pagar os impostos, quando nós deixamos de pagar o que nós devemos ao Estado, ao DETRAN, seja qual for o órgão do governo, isso é furto, isso é transgressão da lei de Deus. Isso quebra o mandamento. A coisa mais triste, irmãos, para a igreja é um adventista que anda se escondendo do Nore. Coloque Deus em primeiro lugar e ande de cabeça erguida. Não tenha medo da polícia rodoviária, não tenha medo do Nore. Quando tiver uma blitz, encare as blitz. Pague os impostos, porque Jesus disse a César, dê o que é de César, e a Deus nós devemos dar o que é de Deus, e o que é de Deus é nada mais, nada menos do que o primeiro lugar. Todos nós aqui já passamos por situações perigosas, críticas, com polícia rodoviária, com Nore. Deus livrou. Um dia Deus livrou o irmão Manuel com as caminhonetas velhas toda desmantelada, toda o irmão Manuel com a caminhoneta velha cheia de crente, não sei que hora da noite, vindo de um ponto de Panguaçu, e aí enfrentou uma blitz. E o irmão Manuel, honestamente, foi sincero, disse: olha, meu carro está todo errado, mas eu estou aqui com uma carrada de crente. E ele se lembra muito bem disso. Deus dá a misericórdia, Deus nos livra. E o Nore deixou a gente passar. Beleza, mas Deus espera que a gente corrija, que a gente ajeite as coisas, que a gente um dia acerte o passo, ande e viva sem dever a esse mundo, sem dever ao reino desse mundo, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Irmãos, hoje, a pessoa sorteada para a oração foi o irmão Batista, João Batista. E eu já vou orar, porque são 6 horas, vou fazer a oração. E que Deus coloque essa mensagem em nós, irmão. E vamos todos que estão aqui no Zoom orar pelo irmão Batista e por sua família. Pedir ao pastor que possa fazer a oração final, Davi. Meu Deus, que palavra, que mensagem, Mandalva. Deus seja louvado e que testemunho. E casou certo com o testemunho do Senhor mesmo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, meu Deus, pelo culto de hoje. Muito obrigado, Senhor, por confortar o nosso coração, medroso, temeroso e desconfiado muitas vezes, Senhor, do Senhor, desconhecedor de quem Tu és, Senhor. Ó Senhor, o Senhor pede para a gente fazer prova de fé, devolver o santo dízimo, o santo pacto, mesmo que não pareça que o dinheiro não vai dar, é para a gente ver quem é o Senhor. Um Deus que não abandona, não desampara, um Deus que é poderoso, todo poderoso para multiplicar o que não tem, o que não dá. O Senhor fazer, abençoar o resto do dinheiro que fica, para dar para tudo e a gente ficar de boca aberta, Senhor, depois que a gente devolve o do Senhor. É uma matemática que não existe na terra, mas o crente, o fiel, o embaixador do reino de Deus, aquele que conhece Deus e confia em Deus, ele vê esse milagre acontecer, Senhor. 2 pães
5 pães e 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas. O Senhor mostra 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que sobrou depois do dízimo e oferta. Alimentar todo mês uma família fiel. Louvado seja Deus, Pai. Isso faz a gente viver com paz e sossego na cabeça. Não é a situação do país, não é se é Lula, se é Bolsonaro, se é Ciro Gomes, se é os Estados Unidos, se é a China, se é o... Não é isso que faz a gente viver em paz. É Deus no comando da nossa vida. Amém. Que faz as coisas darem certo e o Senhor manter tudo que a gente precisa. A gente pode dormir sossegado, Senhor. O fiel dorme sossegado, porque está confiando num poder que está acima do da terra, no reino do céu. Não depende do reino da terra. E pode ser vencido por outro país. Depende do reino do céu, que não pode ser vencido por nenhum outro reino. Amém. Nós estamos do lado vencedor, o lado do reino do céu. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelo milagre que fez na vida da irmã Dalva, para hoje nos provar, Senhor, que o Senhor é fiel com todos aqui. Nós agradecemos por nos lembrar disso e nos dar esse sossego, essa paz. Fica, ó Deus, com o irmão Batista de modo especial, Senhor. Ajude ele hoje, que ele e a família dele veja, Senhor, algo diferente que aconteceu, porque o teu povo estará orando por ele, Senhor. Sim. E eu quero pedir que um grupo se comprometa aqui no coração e na mente de orar por ele de manhã. Um grupo deles se comprometa a orar, um grupo que estão aqui se comprometa no coração e na mente, eu vou orar pelo irmão Batista de meio-dia. E que um outro grupo, Senhor, que está aqui se comprometa na sua cabeça, aqui decida, eu vou orar por ele às 4 da tarde. E outro grupo que está aqui se comprometa, eu vou orar por ele às 6 da noite. E que, Senhor, agora nesse momento ele tenha 4, 5 vigílias de oração pela sua vida e sua família. Amém, aqui pelo teu povo, essas 56 pessoas fiéis que estão aqui nesse momento. Que o Senhor Jesus Cristo se sustente o irmão Batista hoje com os joelhos dessas pessoas. Amém, Deus. Nós oramos agradecidos, te pedimos que nenhum ancião, ou melhor, nenhum dos líderes das igrejas, nenhum que tem cargo na igreja fique dormindo amanhã, essa hora, numa consagração importante dessa. Venha receber o Espírito Santo e aprender como viver de maneira a honrar o nosso Senhor e não ser envergonhado pelo diabo aqui na nossa forma de viver. Vamos estudar esse livro nos ensina a honrar ao Senhor e sair honrado aqui na terra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, pessoas fiéis, pessoas de Deus, pessoas do Todo-Poderoso, que eu admiro, respeito e amo. Um abraço. Amém. Obrigado, irmã Dalva, todo o Dom Eliseu, que se dispôs, viu? Abraço, fique com Deus. Até amanhã. Um beijo para todos.